Fala pessoal, tudo bom? Videozinho de teste de GPU, que eu sei que vocês gostam bastante. 2667 V4, só para não mudar nada. 32 de RAM, porque aqui nós estamos falando de um GPU de 16 GB, então é um GPU caro. Talvez fuja até um pouco do custo-benefício. Se o seu negócio é jogo, trabalha com uma textura um pouquinho mais simples e compras de 8, é bem mais barato, tá? Agora, se você joga e aí tem alguma necessidade de uma resolução maior ou talvez alguma coisa de inteligência artificial, aquelas coisas de gerar imagem, gerar texto, 16 GB te ajuda e, por enquanto, a NVIDIA está na frente. É mais prático fazer as coisas com a NVIDIA, tá? Mas a configuração básica está aqui. Placa-mãezinha D4, tá? Padrãozinho, nada de especial. Dual channel, tá com um timezinho aqui. E vamos para os jogos, né? O que a gente pode fazer dessa vida? Vamos ver a coisa, experiência real. Falando em experiência real, eu acho que tanto eu como os outros canais têm testado errado esses jogos, tá? E por que eu digo isso? Porque o intuito é jogar. O intuito não é ficar olhando os gráficos no Afterburner, tá? Então, quando a gente for olhar esse lote de jogos, tá? Vamos prestar atenção no uso de CPU, de GPU, claro, mas lembre-se que a referência é um PlayStation 5 Pro, que é o que a gente tem de melhor aí, que está mais de R$6.000. E um PC desse, você monta aí, essa GPU é uma GPU mais cara, você monta com R$4.000. Se você for trabalhar com uma GPU de 8 GB, você trabalha com R$3.000. Então, vamos olhar para aonde está a diversão. Vamos tentar, para mim também é um pouco difícil, mas vamos tentar olhar para onde está a diversão. Vamos lá, vamos para o primeiro, vamos lá. Vamos de Delta Force, Full HD, Full Screen, tudo no máximo, tá? DLSS Quality. E vamos ver o que a gente consegue aqui. Vamos lá, vamos tentar chegar na quebradeira aqui, porque aqui dentro eu sabia que o FPS ia ser alto. Ainda assim estamos na faixa dos 100 FPS. Lembrando que muitas vezes deixar tudo no alto não influencia só a GPU, influencia a CPU também, tá? Então tem que tomar um pouco de cuidado. Ó, tem uns caras longe pra caramba. Né? Se tivesse de sniper estaria melhor aqui, hein? Pesou um pouquinho aqui, eu vi cair para menos de 100. Vamos tirar um pouco de detalhe, tá? De novo, aqui, o foco, um pouco, né? E coloca no low. O foco aqui é o gameplay. O foco aqui não é uma comparação direta com as mesmas configurações. Oh, agora sim, agora já não está me faltando tanto. CPU, ixi, muita gente. Já está dando para manter a imagem 120. GPU está sobrando, tá? Eu mudaria aqui para um nativo, né? Então a gente pode tirar aqui e cadê o anti-aliasing aqui, ó? Mas temporal não, bicho, aí não dá, né? Não dá para colocar DLA? Eu achava que dava, hein? Vacilei. Bom, vamos deixar sem nada, vamos deixar nativo, vai? Fica bem crocante o gráfico. Aí, ó. Beleza, cara, ó. Delicinha. Delicinha, ó. Aí vai vir alguém me falar, mas você tá com 80% da GPU. Dane-se, eu tô com 150 FPS. Eita, não vi que era inimigo. Entendeu? Não tem esse problema, tá tudo bem. Tá? Se eu quiser ir para um QHD aí, se eu já tiver nessa condição aí, se eu tiver melhor aí de grana e puder ter essa possibilidade, eu também consigo. Quer ver? Ó, posso vir aqui, ó. Cadê você? Vamos lá, ó. Pronto. Beleza, você queria usar a GPU inteira, usou. Agora, se você quiser usar até DLSS, você pode usar, porque vai bater 100% várias vezes, tá? Então, cara,
Funciona, funciona muito bem. De novo, se você não está muito preocupado com longevidade, se você não fica muitos anos com a placa e não vai usar ela para coisas como inteligência artificial, a de 8 GB, tanto a AMD como a NVIDIA, são um melhor negócio. Vamos para o próximo joguinho. Mais uma vez, com CSzão da massa. Full HD aqui, porque é o máximo que a sociedade anônima dos pro players me permite. Se eu passar disso aqui, treta na certa. Tudo no mínimo, obviamente, tá? Resolução nativa, que também se mexer aqui pode dar probleminha, né? Vai sobrar GPU, obviamente, tá? Isso você não tenha dúvida que vai sobrar bastante GPU, mas particularmente no CS, NVIDIA vai muito bem, tá? Então você consegue se divertir tranquilamente, né, com essa placa de vídeo. E CS é um título específico, né, onde infelizmente você precisa de uma quantidade, eu ia falar quantidade, mas você precisa de um CPU extremamente bruto para te dar uma qualidade de jogo boa, tá? Você precisa, se for para as cabeças mesmo, você precisa de um CPU muito, muito bravo, tá? Não tá ruim isso aqui, tá? Tô com uma base de 120 de 1% low, mas para você ter 240 aí, 250 de 1% low, cara, é o PC da NASA, entendeu? Você precisa ter coisa super cara, né? Infelizmente, essa é a realidade do Counter-Strike. Agora, se você me falar que você não consegue jogar com 200 FPS, aí eu vou discordar de você, tá? Você pode não estar exatamente, né, com a mesma velocidade do que um cara que tem 500, mas quase todo mundo sabe que a maior diferença está abaixo dos 100. Ele não me colocou para jogar, não. Está abaixo de 150, 200 FPS. Né? A partir daí tem ganho, mas é pouco. Super tranquilo, vai super bem também. Lembrando que o nosso competidor aqui é o PlayStation Pro. Tá? E nisso aí a gente está ganhando dele como o padrão, vamos dizer assim, como sempre. Aqui não tem muito segredo, não. Aqui é nessa pegada aqui mesmo. Vamos passar para o próximo. Vamos para o próximo aí, que tem bastante coisa legal. Estamos lá de Warzone. O HDzão. Tá certo? Tá como Borderless, mas tá aqui. Qualidade básica, sem upscaling, sem nada. Tá? Campo de visão largão e... sei lá onde o povo tá. O povo tá indo aqui, então vamos junto lá. Onde eles estão? Ixi, caindo cada um para um canto, aí vocês não se decidem, hein? Outro cenário onde no Full HD, no mínimo, né, estamos no básico, sobra bastante GPU. Mas tem gente para tudo que é lado, meu. Sobra bastante GPU. Né? Isso não tem o que fazer. Estamos aí na casa dos 100 FPS. O Warzone tem... já faz um tempo que ele tem andado muito pesado. Tá? Nós temos opções aqui para usar melhor a GPU, mas não para ter muito mais FPS. O FPS vai ficar por aí, né? Perto aí dos 100, 100 e pouco, perto das cidades. Tá? Mas nós temos opções aqui, deixa eu ficar um pouquinho mais escondidinho, aonde eu posso tanto trabalhar com uma resolução mais alta, se você tiver um monitor que é HD, eu sei que eu sou um maníaco do que é HD, ou aumentar o scaling aqui. Se aumentar o scaling aqui, para quem gosta de snipar, melhora bem a qualidade. Tá? Melhora legal a qualidade. É uma opção aí para usar mais GPU, tá vendo? Você continua tranquilo de CPU, ó, ainda estou em 70%, e tem uma qualidade gráfica um pouco melhor. Agora, o ideal mesmo, né, sendo possível, né, porque aí depende do monitor, como eu estava dizendo, é você trabalhar com uma resolução um pouquinho mais alta. Tá aí, vou morrer, já vi.
Já vi que a vida não é justa. Aí a gente tira aquela escala de 150%, que vai ser muito, né? Caraca, é um bot dos ruins ainda, viu? Olha que coisa horrível. É um bot dos ruins. Deixa ele pagular lá e tal. Deixa eu ver se entrou certinho a configuração. Parece que sim, básico. Tudo bem, tudo tranquilo. QHDzão aqui. Mesmo no QHD eu vou conseguir colocar mais escala, tá? Eu posso subir a escala. Aqui é mais leve do que fora do jogo, tá? Vamos lá que esse parar pode demorar um pouquinho. Pronto, já saímos da Gulag, né? QHD com DLAA. Talvez seja até um pouco pesado demais, apesar de ficar bonito pra caramba. Mas no QHD eu iria de DLSS Quality, porque jogo competitivo para mim tem que ter um pouquinho de folga de GPU, tá? Então eu iria com DLSS Quality para sobrar um pouquinho, tá? Prefiro que sobre, tá? Fica muito bom ainda. Aquela escala de GPU não consegue chegar nessa qualidade. Fica super bom de enxergar. E você está bem servido. Mais uma vez, um outro exemplo de jogo, que se você está indo para competitivo aí no Full HD, no QHD, você não precisa de 16 GB de VRAM, tá? 8 GB já te atende. Eu gosto da ideia de 16, mas do ponto de vista de dinheiro investido pelo retorno, 8 está muito melhor, tá? É uma diferença de 2 mil para 3 mil reais, às vezes mais de 3 mil reais. Estamos aí, nessa configuração aqui. Opa! Aí eu pego um cara querendo jogar, eu tô aqui só de passagem. Nessa configuração aqui, cara, vai muito bem. Recomendaria também 5060, 9060 para quem joga com um processador um pouco mais rápido, um 12400, 11 Xeon com overclock, porque um 12400 não é muito mais rápido do que um Xeon com overclock, mas aí é um assunto específico, né? Precisa de um pouco mais de conhecimento. Vamos pro próximo, vamos pro próximo. Vamos pro próximo que o negócio tá bom. E vamos de jogo de aventura. Vamos de Claro Obscure. Eu sei que já passou o hypezão desse jogo, mas ele é um jogo muito bom, tá? Jogo de aventura, 80, 90 FPS, muito tranquilo. Tomo com DLSS, com DLAA, tá? Em Full HD. Não estamos em QHD. Se a gente colocar no DLSS Quality, que eu não sou super fã em Full HD, a gente vai conseguir um pouquinho mais de FPS, tá? Mas não vai dar muito mais do que a gente já estava, tá? Esse Unreal Engine 5, né? É aquela coisa super otimizada, tá? Então, de novo, né? Se possível, né? Não que isso esteja ruim, e você também tem, né? Esse jogo atualizou, eu tenho a opção aqui de FG, né? Então eu posso colocar um monte de frame aqui, né? E aí vai usar mais placa de vídeo e fica tudo bem, tá? Ei, que beleza, 200 FPS, tá bom? Mas esse é outro jogo que, se possível, né, encaixa muito bem um QHD. Né? Eu tô parecendo um disco furado, né? Encaixa muito bem um QHD. Peraí, deixa eu trocar aqui que eu só falo a mesma coisa. Que a verdade é que eu prefiro 100 FPS no QHD do que 150 no Full HD. Essa que é a verdade, não foge disso não. Vamos lá, DLSS Quality, um monte de frame gerado aqui. 200 FPS na tela. Vamos ver como é que estaria o nativo, porque acho que pra gente, para vocês pode usar FG à vontade, tá? Tem reflex agora, então é tranquilo. Mas só pra gente acompanhar o FPS de verdade, não deve estar muito abaixo aí dos 70, 80, eu imagino, é tranquilo.
Lá, muito bom, né? 70 FPS, joguinho de aventura, qualidade gráfica alta. Se quiser colocar um pouquinho de FG, está aberto, pode fazer. Esse mapa aqui, particularmente, é um dos mapas mais pesados desse jogo, tá? Então, se você for bem aqui, você vai bem em qualquer lugar, basicamente. E aqui vou matar o palhaço, né? Vou matar lá embaixo, que a gente caminha aqui pelo mapa todo. De novo, tá? Mais um jogo que cabe dentro dos 8 GB, né? Gosto da ideia de 16, mas aqui no Brasil, do jeito que a gente tá, o custo-benefício do 8 tá bem melhor, tá? Ó, apertou um pouquinho mais para perto de 60. Vamos ver na batalha, porque a batalha é pesada também, tá? Mas eu acho que a gente mantém 60 na batalha. Com uma qualidade gráfica bem agradável, inclusive, né? Cadê o palhacinho aqui? Beleza, ele já vai partir para o modo de batalha. Ah, mantém, tranquilo. Vai que vai. Vai que vai. Deixa eu dar um tireco nele, outro tireco. Faz tanto tempo que eu não jogo isso aqui que eu nem lembro direito, mas não vai tirar nada porque ele tem. Errei o último, ó, só porque dá contra-ataque. Cara, funciona muito bem. Muito legal, muito legal. Bom jogo. Vamos pro próximo, que tá na hora. Vamos de Last of Us, segunda parte. Full HD no high DLAA, tá? Estamos no high, display, Full HD, tranquilo. 100 FPS, numa tranquilidade, tá? DLAA de novo, lembro vocês, a gente não tá com nada de scaling, estamos nativo, porque no Full HD fica mais legal. E estamos na cidade aqui, a cidade é pesada de CPU. Olha ele cravando meu CPU, ó. 95% aqui é basicamente 100, tá? Cravado, literalmente cravado, tá? Na cidade. De novo, né? Muito. Eu já estava falando, eu sou um maníaco do. Tive um stutterzinho aqui. Eu sou um maníaco do QHD, eu sei disso, né? Mas eu já estava conversando com vocês antes sobre o QHD, e em jogo de aventura faz mais sentido ainda. Olha isso aqui, ó. Vamos junto. Não vou nem pausar o vídeo. Vamos junto. Vamos junto. Ó, ó. Só porque eu falei que eu não vou pausar, agora eu vou ter que pausar, porque ele não me permite trocar. Porque a resolução do desktop está em Full HD. Ó. 1, 2, 3 e. Estamos de volta. Aqui estouramos os 8 GB por um pouquinho, então tome cuidado se você fizer uma decisão por uma placa melhor custo-benefício, né, que seriam as versões de 8 GB. E, de novo, mesmo aqui que é pesadaço, estamos indo super bem, 90 FPS, com DLSS Quality e jogo de aventura encaixa muito bem. Você que tem monitor de auto refresh, né, de atualização alta, se eu parar de brigar com o menu, encaixa muito bem o FGI. Não gosto de colocar muitos frames, tá? Eu coloco um ou dois, né? Vamos colocar 2 frames aqui, tá? Mas encaixa muito bem para você ter aquela experiência de tela mais rápida, tá certo? Vamos lá. Olha lá, muito bom. Ainda continuo com uma fluidez de mouse e teclado muito boa. Gráfico bom. Jogo single player tem que ter um gráfico legalzinho, né? Vamos ser justos, né? Não tem muita sujeira, tá tranquilo o FG. Cara, joguinho legal também, viu? Joguinho legal. De novo eu joguei vocês para QHD. Falando em jogar, eu joguei vocês para QHD de novo. E vamos pro jogo das luzinhas. Tá na hora das luzinhas, né? Quase que eu me esqueço delas. Agora sim, luzinhas coloridas e pesadas, tá? Estamos no Full HD aqui. Opa, Full HD mostra aqui nesse aqui. Full HD,
DLSS nativo, tá? DLAA, na verdade, tudo no high, por enquanto sem Ray Tracing, tá? Mas já é um jogo pesado. Vocês vão ver que a gente vai passear pelas luzinhas aqui, ó. Eu tô com 75 FPS, 70 FPS. E tô fazendo luzinhas coloridas via software, tá? Não tô usando Ray Tracing, tá? Sobra um pouquinho de GPU, também com uma margenzinha legal, tá? Pesado de processamento. Vamos colocar luzinhas coloridas, né? Por que não? Estamos aqui no... Passei batido na luzinha colorida? Passei batido aqui, ó. Luzinhas coloridas. Vou colocar no Ultra, tá? Porque quando a gente usou na AMD estava no Ultra. Luzinhas coloridas. Olha que beleza. Coloquei luzinhas coloridas, já tenho 100% de GPU e 40 e poucos FPS. Por isso que eu gosto muito de luzinhas coloridas. Para poder usar elas, eu tenho que usar scaling, né? O DLSS, mesmo em Full HD. E não é só isso, a gente pode deixar melhor ainda as luzinhas coloridas. Vamos pôr o Path Tracing aqui para ficar bem da hora as luzinhas coloridas. Tá? Vamos torcer para que ele entre bem aí. Oh, agora ficou bom, hein? Agora ficou legal. 9 GB de vídeo, ou seja, eu vou precisar de uma placa de 16 para rodar a 30 FPS com luzinhas coloridas. E pior que nessa situação não tem upscaling que salva, tá? Por isso que eu fico pegando no pé do Path Tracing, né? Não deu 60 ainda. E já vai estar graficamente feio por estar em Full HD, né? Vamos pôr no Performance. Nossa, não consegue, não vai, não vai. A combinação, né, a configuração do PC não vai, não dá conta. Não dá conta. Tá? Agora ingênuo, como sempre, né, iria para o PHD, taca esse PF3 no mato e vamos ser felizes. Tá? Eu acho que é isso. Né? DLSS 4 no modo de qualidade, no QHD. Não aguentou ainda? Não aguentou? Não acredito nisso, NVIDIA. Você me deixou na mão ou eu fiz alguma besteira? Não aguentou mesmo. Transformer, Ultra, Ray Tracing, mesmo sem o PF3, vou ter que puxar uma para baixo aqui. Agora dá para ser feliz. Pronto, agora a gente pode ser feliz. Temos luzinhas coloridas, praticamente 60 FPS. Não tem 60 FPS, não. NVIDIA, suas luzinhas coloridas estão ficando muito caras, tá certo? Então, eu tentei, tá, galera? Eu tentei, e quer saber, ó? Pronto, tá resolvido. Vamos de luzinhas coloridas via software. Posso até aumentar meu scaling aqui, deixar com mais qualidade, e tá todo mundo tranquilo. Tá? Ah lá, beleza. Acima de 60 o tempo inteiro, sobra um pouquinho de GPU, muito bom. Dentro do esperado, tá, pessoal? Realmente dentro do esperado. Essa placa, né, como até a linha 70, não dá conta de Ray Tracing, de verdade. Não dá. Tá? Vou até, já que a gente está no QHD, vou até completar a maldade aqui para fechar o vídeo com um pouco de risada. Né? Vou habilitar tudo aqui, ó, pronto. Aí. A verdade é que Path Tracing, né, traçados de raios de verdade, é um argumento de venda, não dá para usar. Tá? Você precisa de uma 5090 para rodar em Full HD. Mas é isso aí, tá? No geral, o que a gente tem? Na maior parte dos cenários, uma placa de 8 GB te atenderia bem. Pode ser NVIDIA ou AMD, isso não tem problema. Tá? Fica a gosto, fica a critério do cliente. Tá? A não ser que você rode IA, né? Alguma coisa de IA, esse tipo de coisa, aí pode ser que você se saia melhor com o NVIDIA. Tá? Quando você fica brincando com Ray Tracing aqui, ele também estoura os 8 GB. Tá? Mas, dependendo do teu orçamento, a de 8 GB é muito mais negócio do que essa aqui. Tá? Digo, AMD ou NVIDIA de 8 GB. Tá? Tanto faz.
Bom, por esse vídeo é isso, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.